Vamos lá, pessoal do Portal do Trader. Muito boa noite a todos, né? Já são 18 horas, a gente pode dizer que é boa noite. Pelo menos aqui em São Paulo está bem escuro, dá para dizer que é boa noite. Pessoal presente aí no chat, Marcos Madelona, Botinhão, Rodrigo Cohen, Foca no Trade, Matheus Jansen, Rodrigo Cohen, já falei, Hélio Pira, fala aí, Pira. Muito boa tarde, boa noite a todos, aliás. Estou aqui com uma companhia ilustríssima do meu amigo Chico. Deixa eu desabilitar aqui a tela e habilitar a câmera. Vou mostrar aqui o Chico para vocês. Fala, Chico, dá uma alô para o pessoal. Bom, pessoal, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso Tape Reading, nosso treinamento relâmpago, nosso Portal do Trader, cada vez mais importante, com notícias, com dados, informações, treinamentos, todos os fatos mais importantes e mais relevantes do mercado, vocês sabem, vocês só encontram aqui no nosso Portal do Trader. Teremos o Tape Reading agora, o treinamento relâmpago aqui com o Caio, o Marcos, o Moen também, todos vão acompanhá-los aí nesse treinamento. É uma satisfação, prazer abraçar todos vocês aqui nesse momento. Tenham todos um ótimo, excelente treinamento. Valeu, estava afinando aqui com o Chico, ele vai estar cada vez mais presente com a gente, inclusive vai começar a transmitir ao vivo o áudio, igual nos velhos e bons tempos da sala de operação da extinta Interfloat lá da Boa Vista, a sala onde tinha os traders de pregão antigamente. Para quem não sabe, desde aquela época o Chico era gerente de sala e ele cantava operações e informações principalmente relevantes ao longo do dia para esse pessoal. Então a gente conseguiu fechar aqui um acordo legal, o Chico vai passar a estar mais presente, acredito eu, a partir do dia 6 de agosto, né? Quando inclusive a gente estreia ali um serviço de sala premium dentro do Portal do Trader. Sala premium, para quem não sabe, é uma sala que vai ser oferecida exclusivamente aos membros do Trader Nível 3, do TNT, e que vai contar com alguns serviços exclusivos, alguns pontos observados exclusivos para essa turma. Bom, não quero tomar mais o seu tempo, Chicão. Obrigado aí pela presença. Um bom treinamento a todos e acompanhem conosco sempre os nossos calls, as informações, as notícias. Atenção aos mercados essa semana, teremos uma semana bastante intensa de dados, né? Notícias. Payroll na quinta-feira, sexta-feira é feriado nos Estados Unidos, os mercados financeiros não funcionarão por conta do feriado de 4 de julho no sábado, será antecipado para sexta-feira. Nós teremos o payroll na quinta. Na quarta-feira, uma chamada muito importante para os mercados americanos, a ADP, ela vai anunciar a criação de vagas no setor privado, é uma prévia do payroll, bastante importante esse indicador, dados na Europa também ao longo da semana, e aqui no Brasil também, seguimos acompanhando aí as notícias referentes ao ajuste fiscal, e principalmente as notícias da Grécia, que estão aí preocupando todos os mercados, principalmente os mercados internacionais. Amanhã é o deadline, é o último dia para que a Grécia faça o pagamento de mais de 1,5 bilhão de euros para o FMI e também 245 bilhões de euros com os credores internacionais, e os mercados deverão estar debruçados aí ao longo do dia em cima das expectativas e informações em relação ao acordo da Grécia. Boa sessão a todos. Maravilha, Chico. Esse tipo de informação que é o que a gente não tem se a gente não está antenado, né? Eu mesmo acharia que o payroll ia sair na sexta-feira e não na quinta. Quinta-feira. Bem observado. Obrigadão mais uma vez, Chico. Um abração, bom treinamento a todos. Vamos lá, galera. Agora retomando aqui o nosso foco. O tempo hoje é escasso. Eu tenho um workshop para participar lá na FGV, então eu vou seguir com vocês aqui até um determinado ponto. Tá? Mas vai dar para a gente ver tudo que foi prometido. Para quem recebeu o e-mail, a gente vai falar de muita coisa relevante aí sobre Tape Reading. O assunto ele é bem vasto, tem muito conteúdo para ser abordado. Como eu já falei algumas vezes, não é simplesmente a abordagem de teoria que vai fazer com que um trader ganhe resultados, consiga resultados, precisa de muito mais do que isso. Mas acredito que, esclarecendo a dúvida da maior parte das pessoas, a gente já consiga chegar num nível muito bom, um nivelamento muito bom, né? Então, tem muita gente ainda que não sabe direito do que se trata, por isso eu acho importante compartilhar com vocês aqui um pouquinho dessa parte, que para uns pode parecer básica,
mas para outros eu tenho certeza que é um conhecimento bastante precioso. Então, em primeiro lugar, o que seria tape reading? Né? O que raios é essa técnica? Todo mundo vem comentando bastante, especialmente de um ano para cá, mais ou menos, né? Bom, embora a técnica ela tenha sido comentada só recentemente, é uma técnica bastante antiga, eu diria para vocês. Talvez mais antiga até que a própria análise técnica. Mas só para citar um pouco do tape reading, como ele vem sendo comentado atualmente no mercado, nós podemos citar o seu surgimento junto dos primórdios do mercado eletrônico. Então aí vocês têm uma fotinho aí, bem antiga, de uma fita, né? Essa folhinha de papel que está na mão do cara aqui, de charuto na boca, é uma fita. É o tape, que eles chamam, né? E o tape reading, se a gente traduzir ao pé da letra, significaria leitura de fita. O que significa isso? Antigamente, nos primórdios da própria computação, as informações elas eram gravadas numa fita de papel perfurada, inclusive informações como negociações de bolsa de valores, tá? E, bom, existiam especialistas na leitura desse tipo de fita. Os próprios programadores de computação eles eram especializados na leitura dessas fitas, e existiam também pessoas de mercado que sabiam ler essas fitas, e através delas eles sabiam reconhecer volumes de negociação através vamos dizer assim, desta ferramenta, tá ok? Bom, com base nesta informação, eles conseguiram identificar alguns players predominantes que moviam tendências e, obviamente, eles conseguiam entrar com uma precisão maior em suas operações, os investidores naquela época, tá? Daí a gente pode dizer que surgiu os primórdios da leitura eletrônica de fluxo, do tape reading, tá? Em outras palavras, para não deixar essa imagem congelada, que aqui não vai mudar muito, vou desabilitar aqui. Em outras palavras, o tape reading ele está totalmente relacionado com leitura de fluxo. E aí, eu vou pular um pouquinho essa etapa da história que era muitas décadas atrás e migrar um pouco para o nosso mercado, o mercado viva voz, que aconteceu aqui ao longo, até o meados de 2009, né? Para quem acompanhou, até junho de 2009 existia pregão viva voz no Brasil, e aí foi extinto de vez, o pregão que inclusive era da BMF. Eu tive o privilégio de ter um pouquinho de contato com esse mundo, primeiro porque eu fiz uns cursos na época voltados para a Bolsa, eu me certifiquei como operador de BMF, de mercados futuros, ainda no ano de 2005 ou 2004, eu não me lembro muito bem. E muito antes disso, na verdade, final da década de 90, um primo meu começou a trabalhar como operador da BMF, atuou em diversas corretoras como operador de dólar, e ele morava na casa dos meus pais, então eu tinha um contato muito próximo com ele, talvez isso, inclusive, tenha me influenciado a entrar nesse mercado. O fato é que ele me contava muito que, naquela época, as negociações eram muito na base do olho no olho, as pessoas percebiam intenções de compra pela gesticulação dos negociadores do pregão. O próprio Chico, que fez parte desse mundo, ele poderia confirmar essa informação. E outro ponto é que as pessoas se conheciam. E pelo fato de elas se conhecerem, elas sabiam quem eram os maiores players, quem eram os mais influentes. E óbvio, os players mais influentes eram os tubarões. Eu diria que nada mais seguro para um trader do que seguir os tubarões do mercado. E se você sabe quem é esse tubarão, se você sabe o nome dele, melhor ainda, fica mais fácil ainda de seguir esse cara, né? Então, isso é uma forma de leitura de fluxo. Eu diria não só de leitura de fluxo, era uma leitura de comportamento humano também, que é muito do que a gente faz hoje, mas não dessa forma tão direta quanto na época do pregão viva voz. O fato é que o pregão viva voz acabou. Esse tipo de informação de fluxo, que você vê o cara que é o tubarão comprando muito, vendendo muito, você não tinha mais. Contudo, a técnica não morreu. A técnica ela poderia ser transmitida de alguma outra forma. E geralmente, quem conhecia essa outra forma eram os operadores que vieram justamente do pregão viva voz. E é por isso que era uma técnica, inclusive, muito famosa dentro da sala de operações, já como comentei, da extinta sala de operações na Boa Vista, centro de São Paulo,
que pertencia à Interfloat. Hoje, infelizmente, extinta, não existe mais. Inclusive, um dos traders que frequenta bastante o portal do Trader aqui, alguns deles, né, o Joá fez parte dessa sala, o Índio fez parte dessa sala, o Gato também, né, Chico? O Gato também fez parte dessa sala, o El, que é o USP, na verdade, entrei como USP, fez parte desta sala, e eles sabem muito bem do que eu estou falando, dessa informação que vinha através do fluxo e que, com o fim do mercado Viva Voz, acabou sendo interpretado através de uma outra ferramenta que eu vou comentar com vocês ainda nesse webinar de hoje, tá ok? O próprio Frajola é um cara também que veio da época do pregão Viva Voz e também pode testemunhar a favor dessa técnica, né? Bom, sabendo de onde ela surgiu, o que mais a gente pode comentar sobre a técnica de tape reading? Uma pergunta que as pessoas me fazem muito, né? Para quais perfis de investidores se encaixam? Na verdade, as pessoas não me perguntam de forma tão direta assim. Mas as pessoas me perguntam, Sasaki, tape reading serve para operar swing trade? Sasaki, serve para operar longo prazo? Ou serve para operar só day trade? É um outro ponto também. As pessoas, eu diria que elas acabaram tendo conhecimento da técnica através do day trade, e muitos acreditam até hoje que só se opere tape reading através do day trade. E isso é um engano, na verdade. Dá para utilizar o tape reading para operar outras modalidades, né? Dá para buscar outros perfis de investidores. Então, só para mostrar para vocês aqui, esse tape reading que a gente está vendo nesse exato momento, ele se aplica muito mais a um perfil de longo prazo. Como eu falei, o tape reading, de uma forma muito básica, a gente pode resumir que ela se trata de uma leitura de fluxo, tá? E eu tenho aqui para vocês uma leitura de fluxo bem clara, ou seja, a gente tem um início de tendência com entrada de volume, né? Vamos supor que a gente não enxergue a parte, de fato, expressiva do gráfico em termos de movimentação, mas a gente vê a parte expressiva em termos de entrada de volume com candles azuis, que demonstram para a gente claramente que ali estava entrando um fluxo comprador. Mas alguém pode falar, mas poxa, Sasaki, isso não é tape reading. Isto para mim, é análise gráfica, análise técnica. De fato, isso é uma análise técnica, mas é uma análise técnica calcada aqui também em leitura de fluxo de negociação, em leitura de volume. E aí, um ponto em que, inclusive, eu vou comentar posteriormente, ainda no dia de hoje, com vocês, que é o elo em que análise técnica e o tape reading, eles acabam se fundindo. E eu vou mostrar para vocês, eu vou provar para vocês que essas duas ciências, elas se conversam e se conversam bem, tá ok? Bom, um outro ponto também que eu acho importante comentar com vocês. O que dá para operar com esta técnica? Bom, eu diria que a leitura de fluxo dá para operar todo e qualquer ativo que a gente tenha informação de fluxo de negociação, tá ok? Então, dá para operar dólar? Dá para operar dólar e eu conheço muito tape reader de dólar. Dá para operar índice? Dá. Tanto é que esse exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui é um exemplo diretamente ligado ao índice futuro. Olha só. Isso aqui mostra o posicionamento de players estrangeiros, dos gringos, e a cotação do índice futuro. A linha amarela é o posicionamento dos players em milhares de contratos, o saldo deles, e a linha cinza mais fininha significa a cotação do índice futuro. Isso aqui é para mostrar duas coisas para vocês. Em primeiro lugar, a gente consegue operar, por exemplo, futuros, Bovespa, opções também. E a gente consegue, mais uma vez enfatizando, não é só para day trade, a gente consegue tirar informações interessantes para a gente operar num prazo maior, um prazo de swing trade. Agora, uma coisa importante a ressaltar para vocês. Falou, Chico. Bom descanso. Uma coisa importante para ressaltar para vocês. As ferramentas e a forma como a gente lê o fluxo no intraday, para um scalping trade, para um day trade,
É a mesma forma que a gente utiliza para ler no longo prazo? Não, não é a mesma forma. É claro que no intraday, já adiantando um pouco do que eu vou falar para vocês, a gente vai utilizar o Times and Trade, ou também chamado de Times and Sales nos Estados Unidos, e o Book de Ofertas, que nos Estados Unidos é chamado de Level 2. A gente usa essa ferramenta para analisar o intraday, os fluxos intradiários. Acontece que, para analisar um longo prazo, ela acaba oferecendo detalhamento demais, e aí fica difícil armazenar esse tipo de informação. E a gente parte para alguma leitura um pouco mais extensa, um pouco mais vasta. E essa leitura que vocês estão vendo na tela aí, deixa eu voltar para a tela, ela é uma leitura dedicada ao fluxo dos estrangeiros medido dia a dia, ou seja, de um dia para o outro. Tá? Toda vez que o mercado fecha, a gente tem esse tipo de informação. Tá? Então, é óbvio que não é uma informação que vai influir tanto assim para o intraday, para o day trade, mas para um swing trade, para uma operação de médio, longo prazo até, é perfeito. É o que vai nos indicar quando o estrangeiro, por exemplo, está comprando muito contrato futuro ou está vendendo muito contrato futuro. Então, a gente muda a ferramenta, mas a essência do princípio, essa sim permanece a mesma. Tá ok? E, bom, só para deixar bem claro com vocês, o que dá para operar com tape reading? Eu pessoalmente conheço traders de índice de dólar que operam com tape reading, conheço muitos traders, aliás, se vocês repararem, eu estou nesse exato momento numa sala de traders, aqui numa mesa proprietária, que vai ser a nossa parceira no TNT, no Trader Nível 3, o programa educacional do Portal do Trader. E, os traders aqui, eles são aproximadamente hoje 15 traders que operam num time, eles trocam informação ao longo do mercado e eles, inclusive, se conversam a respeito disso, e todos eles operam somente papel. Então, já falei que conheço traders que operam futuros, conheço traders que operam papel, inclusive, ainda falando um pouquinho mais sobre o Trader Nível 3, a gente vai selecionar 5 traders do programa para atuarem dentro de uma mesa proprietária. O programa, inclusive, vai fornecer uma margem de perda para esses traders poderem perder dinheiro. E a gente espera que eles não percam dinheiro, a gente quer ver eles ganhando, é claro. E até mesmo por isso que a gente vai colocar dinheiro para apostar nesses caras, porque a gente acredita na força do nosso programa educacional. E mais do que isso, a gente vai possibilitar que eles passem uma semana, a escolha deles, dentro desta sala aqui, operando ao lado dos demais traders da mesa proprietária. Então, esses 5 traders vão poder enriquecer mais ainda o conhecimento deles. Tá? E só para enfatizar mais uma vez, são traders que operam Bovespa. Em breve eles vão começar a expandir as operações para futuros também. E eu conheço alguns traders que operam opções. Eu diria que mais do que eu conheço, quem conhece de verdade esses caras é o Eric. Ele sentou na sala de operação desses caras, ficou um bom tempo com eles, são amigos do Eric. Inclusive o Eric desenvolveu algumas soluções para detectar player através da leitura de book, do fluxo, né, através de tape reading. Ele programou algumas soluções para esses traders, mas, bom, melhor do que eu, o Eric conhece esses caras mais de perto, que operam opções. Eu não vou abrir muito sobre a tática dos caras, mas basicamente são traders especializados em fluxo de opções de fora do dinheiro, tá? De baixo valor. Que geralmente são opções cujas filas no book são bastante grandes, e aí é um tipo de tape reading que a gente opera colocação na fila. E ainda hoje, mais para frente, eu vou falar da importância de se colocar bem numa fila, especialmente nesse tipo de mercado onde temos alta liquidez, né, e também baixa volatilidade. São duas combinações, porque se a gente vê o dólar, por exemplo, ele tem alta liquidez, mas ele tem alta volatilidade. Então, uma combinação de mercado com muita liquidez e baixa volatilidade, existe uma estratégia específica de tape reading para se operar, que, aliás, é a técnica que o pessoal dessa sala também opera, mas não com opções, e sim com papéis. Volto a comentar isso daqui a pouquinho com vocês. Voltando aqui na tela, é claro que, como toda técnica, existem os prós e contras. Eu sei que existe um burburinho muito forte, as pessoas
vão falando bastante da técnica do tape reading, vamos dizer assim, está na moda, né? Então, por estar na moda, muitas pessoas, elas se sentem, eu diria, até induzidas a achar que encontraram o santo graal, encontraram o setup perfeito. Infelizmente, não existe. É uma técnica que tem os pontos positivos e os pontos negativos. Já adiantando, eu gostaria de falar só de um único ponto que, ao meu ver, ele é realmente um ponto positivo no tape reading. A grande vantagem é que é uma técnica muito precisa. Ela fornece muita precisão para o trade, tá, ok? E é uma técnica que ela a gente consegue aplicar ela em casos de baixa liquidez, de baixíssima liquidez. Se a gente observar, por exemplo, aquele exemplo que eu passei para vocês agora há pouco, daquele gráfico que ele estava bem lateralizado, de repente ele tem uma explosão, aqui é um exemplo de ação com baixíssima liquidez, tá? Que por análise técnica ela tem esse ponto que é difícil você operar com baixa liquidez, ou seja, você precisa ter negociações para construir candles, construir figuras, e através dessas figuras você tirar as conclusões em cima de uma análise técnica. Se não tem negociação, você não tem informação. Já o tape reading, muitas vezes não tem negociação, não tem muita negociação, tem pouca, mas através do book de ofertas, pela quantidade de ordens que são ofertadas na compra e na venda, e com um início de dinâmica, sem ter um histórico passado, com um início de dinâmica já dá para tirar algumas conclusões muito boas a partir disso, tá? Então, uma das vantagens, eu diria, do tape reading é que ele se aplica em mercados de baixa liquidez também, tá? Assim como mercados de alta liquidez. Aliás, existe um equilíbrio aí. O mercado com uma liquidez excessiva, ele torna uma leitura difícil. Então, não necessariamente um mercado hiperlíquido, como, por exemplo, o mercado do dólar ou do índice futuro, é o melhor mercado para tape reading. Justamente por oferecer muita poluição visual na leitura, eles não são dos mercados mais tranquilos, tá? O mercado de papéis, ele tem uma leitura um pouco mais, vamos dizer assim, fácil. Fácil, nada é, mas é uma leitura um pouco mais tranquila para o tape reading, tá? Mas vamos falar aqui dos pontos negativos, que eu acho isso importante. Isso é importante para que as pessoas, principalmente, elas não se iludam com esse assunto, que ele é novo. Em primeiro lugar, o tape reading, especialmente quando a gente fala do tape reading para day trade, a gente fala de uma situação que é a mais aplicada no momento, que eu particularmente me sinto mais à vontade de falar, que é a situação específica para a qual eu uso com mais frequência o tape reading. O tape reading, ele exige baixos custos, tá ok? Por exigir baixos custos, aliás, a questão é que baixos custos é uma consequência. O tape reading, por trabalhar informação de curto prazo, ele gera operações curtas. Por gerar operações curtas, ele exige baixos custos, tá? E aí, por conta de baixos custos, um cara que paga uma corretagem cheia, ele já não tem condições de operar um tape reading com tanta vantagem assim. Ele não tem como operar o que a gente chama de scalping trade, que é aquele trade extremamente curto, tá? Outro ponto também que ele é muito importante para botar o pé no chão nas pessoas. Ele requer ferramentas específicas. Pô, Sasaki, eu consigo operar tape reading usando home broker? Olha, na maioria das vezes não. Poxa, Sasaki, mas o home broker que eu uso, ele tem um book de ofertas e ele tem times em trade. Ótimo, perfeito. Mas, na maioria das vezes, o home broker que você está utilizando, mesmo oferecendo book de ofertas e times em trade, essas ferramentas, elas têm uma profundidade muito curta e uma latência muito alta. O que quero dizer com profundidade muito curta? Provavelmente elas exibem apenas alguns níveis de preço, tá? 5, 10 no máximo. E às vezes, para operar um tape reading, a gente precisa observar profundidade de preço maior. Ou seja, em outras palavras, se o mercado está comprador, vamos supor que seja comprador ali, um papel qualquer, comprador a 16,50, vendedor a 16,51. Os preços de compra, eu conseguiria observar dos 16,50 até os 16,40. E os preços de venda, eu conseguiria observar dos 16,51 até os 16,61. Se eu quiser ver uma profundidade maior do que isso, ou seja, se eu quiser enxergar uma leitura de uma compra posicionada lá a 16,35, já está fora do meu range. Eu não consigo ter profundidade nesse book.
A mesma coisa vale para o Times em Trades, tá? Não consigo ter muita profundidade. Então, não é qualquer ferramenta, geralmente tem que ser uma plataforma paga para se enxergar esse tipo de informação. Não precisa ser uma ferramenta muito cara, tem diversos no mercado que oferecem essa possibilidade, mas não pode ser também uma ferramenta qualquer, não pode ser um home broker. A maioria dos home brokers, todos, para dizer a verdade, não atendem bem esse requisito. Além do outro problema que eu falei, que é latência. Home broker tem uma velocidade de execução muito baixa. Tendo uma velocidade de execução muito baixa, o home broker ele não possibilita operações muito rápidas, que é o exigido por muitos day traders, tá, ok? Muitos scalper traders, inclusive. Outro ponto importante também, esse diz respeito diretamente ao perfil. O tape reading, ele requer atenção total, full time, tá? Eu acho até importante comentar isso com vocês, porque muita gente fala, poxa, Sasaki, canta aí umas operações de tape reading. Poxa, não dá. Não é porque eu sou cuzão que não gosto de dividir minhas estratégias com as pessoas, simplesmente não dá. A operação de tape reading, ela exige você ler uma leitura de fluxo. Quando você vê entrando um player comprando forte, você entra junto com ele, tá? E diferente de uma análise técnica em que eu vejo o gráfico construindo um topo, fazendo um recuo de 38%, proporções de Fibonacci, começa a puxar de novo e eu vejo a construção de um pivô se formando e eu consigo antecipar isso para o mercado, consigo falar, olha pessoal, eu estou vendo aqui um pivô se formando, vale compra em tal ponto. No tape reading eu não consigo prever um momento em que um determinado player vai entrar fazendo fluxo ou não. Eu simplesmente estou assistindo o mercado, quando um player entra fazendo fluxo, eu reajo junto com esse fluxo. Então é o tempo de uma ação e reação. Muitas vezes essa tomada de decisão ela ocorre dentro de um período de segundos, de tal forma que é muito difícil um analista conseguir cantar operações em cima de tape reading. Contudo, como eu falei, o tape reading e a análise técnica elas se mesclam em alguns pontos. E aí, inclusive quando eu era analista na sala de operações lá da área de análise no Rio de Janeiro da XP, naquela época eu conseguia cantar trades com base em informação de book, de acumulação de preços em gatilhos gráficos. Eu conseguia mesclar essas duas técnicas muito bem, consequentemente a minha eficiência de acerto ela era melhorada por conta disso, tá? Mas um trader cantar informação, cantar trade só com base em tape reading, eu diria que é muito difícil. Ou o trader ele só assiste o mercado e canta informação, ou o trader ele assiste o mercado e opera. Porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. São duas coisas que ocorrem de forma muito rápida. Inclusive, esse final de semana tivemos um happy hour dos traders do portal do Trader. Tive o prazer de conhecer pessoalmente o nosso caríssimo amigo Rick Trader, Rick Carvalho, né? Não Rick Trader, quem chama de Rick Trader é o Rodrigo Cohen, é o Rick Carvalho. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Tive o prazer de encontrar o nosso amigo USP, que eu já vi que ele está presente no chat do portal. O USP, que eu conheço mais como Well, né? O apelido dele. O USP era a sigla que estava no crachá dele na época que ele era operador de pregão Viva Voz. Ele opera desde a época de 98. Inclusive ele comentou isso comigo, a gente conversou bastante, que não dá para você ler o mercado e acompanhar um chat de operações simultaneamente, enquanto você opera pela modalidade de tape reading. Então, esse é um ponto que é importante falar para as pessoas, requer total atenção. Poxa, Sasaki, eu tenho meu trabalho, eu tenho a hora do almoço para operar. Poxa, eu diria que para você o tape reading não é o mais adequado. O mais adequado talvez seja se especializar em MetaTrader, seja operar swing trade e aí se especializar em análise gráfica, em price action. O tape reader é para aquele cara que tem paciência e tem condições de sentar em frente a uma tela e acompanhar a negociação do mercado ao longo do dia. Isso, óbvio, falando do tape reading para day trade. Quem acompanha o fluxo para o swing trade, existem outras formas de se fazer isso. Uma delas é acompanhar o relatório que a gente publica no portal do Trader, inclusive fala do saldo dos estrangeiros
que é um dos players mais relevantes do nosso mercado, tá? Mas só para deixar claro para vocês, já dei coaching para trader, que inclusive esteve sentado nesta sala aqui, e ele não se adaptou, porque ele tem uma questão pessoal, que é uma questão de déficit de atenção, um cara que ele é muito inquieto, ele não consegue ficar parado numa cadeira o dia inteiro assistindo o fluxo através do Times in Trade e do book de ofertas. Então, ele já falou, cara, não é para mim. Foi muito bom aprender a técnica, eu consigo tirar proveito disso hoje na minha análise gráfica, mas operar puramente tape reading não é para mim, tá? E bom, vamos caminhando aqui para um último tópico referente às desvantagens, que é sobre a questão do aprendizado. O aprendizado, de forma geral, eu diria que ele é demorado, tá ok? O aprendizado de um trader, a gente não aprende a lidar com gestão de risco, a lidar com as técnicas de operação, enfim, e enxergar o mercado da noite para o dia. O aprendizado é demorado. E o tape reading, eu diria que ele é mais demorado ainda. Em termos de velocidade de absorção, é mais, vamos dizer assim, análise gráfica, como o próprio nome diz, é gráfico. Ela é uma imagem, é mais tranquila da gente observar e tirar informações a partir daquilo. Não que seja fácil, está longe de ser fácil, mas é muito mais tranquilo do que você acompanhar um fluxo de mercado. Para quem começou a tentar analisar tape reading, e por mais que você tenha as pessoas te mostrando da forma certa, e esse é um outro ponto que eu vou comentar mais para frente, que não basta você ver a parte teórica, precisa ter pessoas te orientando com relação a isso. Mesmo tendo pessoas te orientando, e aí eu vou relatar um pouquinho do meu primeiro dia no mercado, enfim. Mesmo tendo tudo isso, é muito difícil. Por quê? Meu primeiro dia no mercado, para quem não sabe, eu comecei operando tape reading. Me ensinaram quais eram os botões da plataforma, o que era compra, o que era venda, como é que configurava a minha plataforma, da forma que eu me sentisse mais à vontade, organizava o meu layout. Beleza, gastei um dia inteiro lá, organizei um layout bonitinho, bonito, ótimo. Vou começar a operar. É simples, cara. Olha, você vai olhar esse fluxo de compra aqui e de venda ali. São essas duas ferramentas que você tem, é o Level 2 e o Times and Sales, que pra gente aqui é conhecido como Book de Ofertas e Times in Trade. E, cara, no primeiro dia, tudo que eu enxergava eram números que corriam e corriam e corriam, e eu falava, cara, o que esse maluco tá querendo dizer? Cara, olha lá, comprou, pô, vendeu, comprou, vendeu. E eu vou falar para vocês, passou uma semana, eu comecei a compreender um pouquinho mais o que era agredir o mercado, o que era comprar mercado e vender mercado. Passou um tempinho mais, eu comecei a identificar o que era posicionar no book, agredir o mercado, modificar minha ordem da posição para agressão, e como é que essa dinâmica movimentava os preços, mas ainda não estava muito claro. Resumindo a história, demorou algumas semanas, talvez até meses, eu poderia dizer, para eu compreender aquela dinâmica de forma mais consciente, tá? E dava raiva, vou dizer que dava raiva. Por quê? Porque os traders que já estavam acostumados com aquilo, que já operavam aquilo, eles diziam, caramba, mas você viu aquele fluxo? Foi óbvio hoje, né? Pô, foi óbvio. Eu peguei aquele trade e caramba, eu não vi nada. Eu fiquei vendo aqui o mesmo mercado, com as mesmas ferramentas, como é que esse cara viu e eu não vi? Então demorou um tempo para eu compreender de fato. O aprendizado dele não se dá da noite para o dia, ele é demorado. E dava mais raiva ainda quando o cara falava assim, pô, é inadmissível o mercado caiu que caiu hoje, você vê que ele caiu e você não tomar nenhuma atitude em relação a isso. Poxa, mas eu não tomei atitude nenhuma porque eu não entendi o que aconteceu. Então, esse ponto é um ponto que vale ressaltar, não é uma coisa assim igual análise técnica, que a gente estudou um padrão, a gente compreende esse padrão, a gente compreende a lógica do padrão e a gente já consegue replicar isso com razoável facilidade. O tape reading não, a gente está jogando um xadrez por dia, e cada jogo de xadrez é uma estratégia diferente, você precisa compreender cada movimentação de fluxo para tomar uma decisão correta, tá? E além disso, isso porque era mercado norte-americano, o mercado norte-americano ele é o que a gente chama de book cego. O book cego, a gente não vê quem são os players que compram e vendem, a gente só vê os números. Saiu tantos lotes de
compra a mercado e tantos lotes de venda a mercado. E isso é uma informação preciosíssima, é o cerne da técnica, mas aqui no Brasil a gente tem uma informação a mais, que a gente sabe quem é a corretora que está comprando e vendendo. E nesse ponto, eu diria que é mais ou menos igual acompanhar um seriado. Quando a gente acompanha um seriado, a gente tem os personagens, a gente sabe quem é o personagem bom, quem é o ruim, quem é o traíra. E no tape reading a gente acaba aprendendo quem são os personagens, quem é a corretora que é robô, quem é que é trader, quem é que blefa, quem é que não blefa. E isso demora tempo também, tá ok? Então, para aqueles que estão empolgados com a técnica, eu só tenho uma coisa a dizer, ela é fantástica. Ela é formidável. É minha técnica número 1, é a que eu mais gosto de aplicar no mercado, mas ela dá trabalho para aprender. Uma vez que você aprendeu, ela é fantástica, mas ela dá trabalho para aprender. E uma vez que você aprendeu, é outro lance. Análise gráfica, eu saí de férias por um mês agora. Voltei, abri meu gráfico, já vi o que aconteceu de negociações ao longo dos últimos 30 dias. Se alguém me perguntasse, no momento em que abri minha plataforma, Sasaki, eu quero uma análise de dólar, eu ia falar, me dá 10 minutos para eu me situar aqui. Eu conseguiria retribuir uma análise de dólar, ia falar, inclusive, o volume nesse período cresceu, decresceu, entrou fluxo, assim, assado. Só por isso eu já conseguiria me situar por análise técnica. Análise de tape reading, para vocês terem ideia, eu não me situei direito até hoje. É claro que a parte básica do intraday a gente tem, são os fluxos, mas tem muita coisa que a gente vem acompanhando de histórico. Foi uma semana que, sei lá, um determinado player, vamos supor, Merrill Lynch está comprando a mercado. E aí eu sei que determinado preço está sendo segurado porque é a Merrill Lynch compradora, ou é um Morgan Stanley vendedor. Então eu já acompanho aquele histórico ao longo das minhas últimas 2 semanas, por exemplo. Isso é importante. Se você perdeu isso ao longo das últimas 2 semanas, você demora um tempinho para se recompor nessa questão, para se reiterar do que rola no mercado, tá? Uma análise gráfica, ela tem essa vantagem, ela te dá a possibilidade de se inteirar do que ocorre no mercado de forma mais rápida. Bom, lembrando mais uma vez que as duas técnicas, elas têm um elo muito forte. Eu vou comentar isso com vocês. Caio Sasaki, Rodrigo foi na área. E é importante para ofertas, não consegui. Ou também conhecido como Times and Sales. E o Level 2, que é chamado de nível 2, né? Level 2 é nível 2 em inglês, lá nos Estados Unidos. Enfim, além dessas duas ferramentas, para quem opera num prazo maior, é interessante observar relatórios de fluxo de forma geral. Então, aqui no portal do Trader, inclusive, a gente publica desde a inauguração do portal esses relatórios, e não é à toa, porque a gente sabe que esse tipo de informação é importante para quem opera fluxo no médio e longo prazo. Tá ok? Junior Trade está falando, Sasaki, poderia, só interromper aqui minha explicação, Sasaki, poderia colocar a sua tela de tape reading para a gente ver como é? Bom, na verdade eu não estou na minha máquina, eu estou na máquina de um amigo meu, trader aqui, que é o Andreu. Então não tem como colocar minha tela para vocês. Mas, resumindo de forma geral, eles operam aqui atualmente com a Sterling, que é a mesma plataforma que eu utilizo, tá? Eu estou sem operar essa semana que vem provavelmente eu volte aí a fazer algumas operações, e aí eu posso até transmitir ao vivo para vocês, ao longo do mercado, a minha tela de operações utilizando a plataforma Sterling, tá? Mas é até engraçado, eu não vou abrir a plataforma dele, que eu não tenho essa liberdade para mexer na boleta. Boleta é igual mulher, tá? Você não mexe com a boleta dos outros, assim como você não mexe com a mulher dos outros, ainda mais sendo plataforma de amigo, né? Mesma coisa que mulher de amigo, não vou mexer aqui na máquina dele. Mas é basicamente a mesma máquina que eu utilizo. O André, no caso, ele também utiliza uma outra... O Rodrigo Coelho está fazendo um joia, assim. Plataforma é igual mulher. Eu estou com problema de áudio, eu não consigo escutar ele nessa máquina aqui. Mas, enfim, ele utiliza também uma outra plataforma chamada Realtic. Para quem não conhece de plataforma norte-americana, eu vou explicar um pouquinho. Das plataformas abertas, tá? Existem 2 muito famosas no mercado norte-americano. Uma delas é a Realtic e a outra é a Sterling Trader.
são duas plataformas muito utilizadas em ambientes de mesa proprietária, porque elas possuem um sistema de gestão de risco superior a uma plataforma comum e são muito utilizadas no dia a dia, tá ok? Para quem opera principalmente tape reading. Uma outra plataforma muito conhecida é o NinjaTrader lá fora, mas o NinjaTrader é uma plataforma de Forex, então não se utiliza tanto nesse ambiente de mesa proprietária. Mas eu vou lembrar, promessa e dívida, Júnior, eu vou qualquer dia entrar aí ao vivo e prometo mostrar minha tela para vocês. Aliás, amanhã eu vou fazer um call com vocês, utilizando uma plataforma gráfica que eu utilizo é o Enfoque. Provavelmente eu devo mudar dentro dos próximos dias, mas aí eu pego um pedaço da minha plataforma Enfoque e mostro para vocês o que eu uso de informação para tape reading no Enfoque, tá ok? A Sterling, onde eu não estou, como eu parei de operar essa semana, eu preciso recalibrar ela. Preciso reinstalar, inclusive, porque ela não está rodando na minha plataforma. Deixa eu ver. Aqui o Rodrigo falou, Sasaki, vou escrever aqui para você, dentre todas essas características, uma das que mais marca é a dificuldade de aprendizado. Tape reading é tão pouco ensinado e tocado, porque a sua técnica de ensino é uma dificuldade. Bem falado. E, inclusive, foi pensando nisso, quando a gente desenhou essa ideia do Trader nível 3, um dos pontos que para mim fazia toda a diferença era a parte prática, tá? Para mim, para qualquer habilidade, isso inclusive teoria de aprendizado, teoria de cognitiva, teoria de pedagogia. 30%, apenas 30% do que se aborda em teoria contribui para o aprendizado de uma habilidade, tá ok? E 70% vem da prática. Isso explica, eu sempre brinco muito, vocês vão cansar de me ouvir falando desse exemplo, porque que ninguém aprende a andar de bicicleta lendo livro, manual e videoaula. Ninguém aprende a andar de bicicleta desse jeito. A gente aprende a andar de bicicleta subindo em cima de uma bicicleta, pedalando e ralando um pouco de joelho, tomando uns tombos de vez em quando. Operação, de forma geral, é a mesma coisa. A gente só aprende a operar no mercado operando. Tá? A gente não aprende a operar em simulador. Infelizmente não. Tá? Além do que, não tem graça. Né? Operar em simulador é igual jogar bingo valendo feijão. Não vale dinheiro de verdade, não tem graça. A gente não põe a cabeça para funcionar de verdade, a gente não se empenha de verdade, a gente não sente a dor necessária para se aprender, a gente não sente essa dor de verdade. Então, é um ponto importante que vale ressaltar para vocês. E pensando nisso, quando eu falei com o Marcos e com o Rodrigo, poxa, a gente precisa criar um Trader nível 3 e que seja um programa que seja a altura do portal do Trader, que a gente não entra para brincar, a gente falou, pô, vamos criar um canal que seja bom e tem que ser um canal mais fudido de todos. Vamos criar um programa educacional bom, tem que ser o programa mais fudido de todos. E tem que ter prática. E tem que ter prática com traders operando em tempo real. Então, foi pensando nisso que a gente colocou as 12 aulas de operação ao vivo após cada um dos 6 módulos. Tá? Não vão ser 12 após cada um dos 6 módulos. Vão ser 2 aulas ao vivo após cada um dos módulos. Então, isso ajuda o trader a fixar, além de muitos outros pontos. Outro ponto que ajuda a fixar é o lance da mesa proprietária. Então, a gente vai pegar aqueles que se empenharem, que conseguirem gerar bons resultados, vamos colocar eles para operarem dentro de um ambiente de mesa proprietária, inclusive com o dinheiro fornecido pelo programa TNT, o Trader nível 3. E, bom, isso serve para, inclusive, evidenciar que o tape reading não dá para se aprender somente lendo livro e assistindo gravação de tela. Pô, gravação de tela é fantástica, já é um negócio difícil de encontrar, mas já é um negócio que ajuda bastante, mas isso vai me ajudar a ganhar dinheiro? Não vai. E eu tenho, assim, dezenas de alunos meus que passaram pelo meu treinamento de coaching, e eu posso dizer que só o meu treinamento de coaching não era o suficiente para fazer esses caras aprenderem a técnica de fato. A maioria deles que deram certo, e alguns deles, inclusive, operam nessa sala hoje,
eles só aprenderam a técnica quando sentaram a bunda numa cadeira e operaram do meu lado, carne e osso ali, respirando todo mundo no mesmo ar, conversando sobre o mesmo mercado, eles aprenderam desse jeito, tá? Na prática. E com uma boleta ligada na frente deles e comprando e vendendo no mercado. Foi assim que esse pessoal aprendeu. E é um pouco dessa atmosfera que a gente pretende trazer no TNT. Um pouco dessa atmosfera não, é esta atmosfera que a gente pretende trazer no Trader nível 3. Tá ok? Bom, pessoal, eu fugi um pouco aqui, mas vamos de volta aqui à abordagem, né? Falando um pouco de ferramenta. Então, ferramenta que a gente fala pro Day Trade. Obviamente, eu estou falando de uma plataforma específica, como já salientei para vocês. Além disto, é importante que o trader tenha uma conexão condizente. Não adianta nada ter uma plataforma que é um canhão e ter uma conexão que é uma porcaria. E não adianta nada o trader ter uma conexão muito boa e utilizar a internet Wi-Fi. A internet Wi-Fi ela tem latência, tá? A maior parte dos caras que operam uma alta frequência, eles utilizam conexão cabeada, tá? Outro ponto também bastante importante, a sua máquina. Em primeiro lugar, sua máquina precisa ser boa, não precisa ser nenhum foguete, tá? Eu não sou um crânio de PCs, mas me disseram que um processador i5 já dá conta tranquilamente. Eu tenho um i7, mas um i5 já dá conta tranquilamente. Não precisa de uma mega placa de vídeo, mas precisa de uma placa de vídeo que atenda o número de telas que você quer. Então, no meu caso, não é uma placa de vídeo daquelas de jogador de internet aí, dos caras que jogam online, mas é uma placa que dá para alimentar 4 telas de 23 polegadas. Inclusive, sempre me perguntam pelo modelo, é uma NVS da NVIDIA, tá? N de navio, V de violeta e S de sapo. NVS 420 da NVIDIA. É a placa que eu utilizo, ela alimenta 4 monitores. Bom, além disso, um mouse cabeado também ajuda e um teclado cabeado também ajuda, tá ok? Mouse sem fio e teclado sem fio, às vezes ele pode gerar algum tipo de latência também. Bom, e por último, eu sei que não tem muito a ver com as ferramentas, mas mais uma vez salientando, quem opera curto precisa de custos baixos, tá ok? Isso ajuda a sustentar ali operações de curtíssimo prazo. E como é que se obtém custos baixos? Ah, eu vou exigir na minha corretora? Não, se você não opera nada, a corretora não vai te dar nada de custo baixo. Obviamente a corretora dá maiores descontos para quem gera maior volume de operação, tá? Isso é uma lógica básica em qualquer nicho de mercado. O Carrefour, ele consegue comprar refrigerante mais barato que você, porque o Carrefour compra dezenas de centenas de milhares de garrafas. E você vai lá e compra meia dúzia de garrafa quando vai fazer a sua compra no supermercado, no máximo, né? Hoje em dia as pessoas nem compram tudo isso, tá? Então o que é preciso? Em primeiro lugar, eu diria que esse apanhado aqui. Mas sendo um pouco mais objetivo, galera. A nossa ferramenta é basicamente esse par de indicadores aqui. Um book de ofertas, que é a telinha da direita, e a da esquerda é um Times and Trade. E o que acontece? Toda vez que um player ele compra ou vende a mercado, e aí vem um conceito muito importante, que é o conceito da agressão. O que é a agressão? É comprar ou vender a mercado. Posicionar ordem no book de ofertas aqui, ó, isso não move preço. Tá? O fato da Rico, neste exemplo aqui, estar posicionando 100 lotes na compra, não significa que a Rico vai mover esse preço para cima. Esse preço só vai ser movido para cima a partir do momento que a Rico decidir comprar esses 100 lotes a mercado. E vice-versa, o preço só vai cair se algum player decidir vender a mercado, ou seja, para esses 100 lotes da Rico, depois os 5 lotes do UBS, depois do BTG e assim por diante. Ou seja, em outras palavras, o agressor, ou seja, o cara que compra ou vende a mercado, é o cara que move tendência. E no conceito de tape reading, isso é essencial para definir tendência de mercado. A gente entra comprando ou vendendo de acordo com o agressor. Tá ok? Poxa, Sasaki, então quer dizer que o cara que dá liquidez no mercado, ou seja, o cara que posiciona a ordem no book, ele não tem importância? Tem uma importância enorme.
principalmente quando esse cara ele é um renovador de ordens, ou seja, ele coloca um lote, o lote é consumido, ele reposiciona o lote de novo. Esse cara, geralmente, é o cara que vai segurar o preço e que, graficamente, a ação dele vai ser representada por um topo ou por um fundo. Mas antes de comentar um pouco sobre isso, vamos supor que eu queira vender a mercado. Se eu vendi a mercado, eu vou vender para quem? Eu vou vender a mercado para rico, que é o primeiro comprador da fila. Sendo o primeiro comprador da fila, se eu vendi 100 lotes para rico, esse número da rico vai sair do book de ofertas e vai lá para o Times and Trade, porque o Times and Trade ele registra todo tipo de negociação. Então o Times and Trade vai registrar o quê? O momento da negociação, quanto foi negociado, em qual preço rolou essa negociação, quem foi o comprador e quem foi o vendedor. No caso, eu aqui, a minha corretora chamada aí de XYZ. Vendi a mercado para rico. Tá? Qual que é a importância disso? Eu acabei de derrubar o preço de 8,45. Qual é o próximo preço comprador? É 8,44. Em outras palavras, eu acabei de derrubar 1 centavo com a minha atitude de vender a mercado. E aí começa a ficar um pouco mais claro que o agressor, ou seja, o cara que compra e vende a mercado, é o cara que move tendência. Consequentemente, o que isso significa? Que esse cara é o cara que a gente precisa ficar de olho, é o cara que tende a causar os movimentos expressivos do mercado. Geralmente, um agressor, quando ele é forte, um movedor de tendência, ele não vai derrubar só 1 centavo. Ele ia vender nos 45 para rico, depois ia vendendo para o UBS, depois para o BTG, para o Santander, e assim ele ia consumindo todo esse lado que é o lado da compra e, consequentemente, ia derrubando o preço. Tá? E é por isso que a gente precisa dessas duas ferramentas. A primeira é para a gente definir aqui quem são os caras que estão dando liquidez no mercado, e a segunda é para saber quem é o tomador de liquidez, ou seja, o agressor de mercado. Existem vários nomes, né? O cara que é o tomador de liquidez, a gente pode chamar ele de agressor, o cara que agride o book. Também a gente pode dizer o cara que está batendo quando o movimento é de venda, ou o cara que está tomando, que é o movimento de compra. Tá, okay? O tomador é um comprador a mercado, o batedor é um vendedor a mercado. Beleza? Bom, seguindo aqui com mais informações para vocês. Falando um pouquinho então sobre tape reading e robô. Tá? O que eu acho interessante aqui para vocês, pessoal? Não vou iludir ninguém. Esse treinamento, eu estou tentando abranger o máximo de coisas que eu não falei ainda nos outros treinamentos que a gente deu ao vivo aqui. Mas, ao mesmo tempo, é claro, eu não vou conseguir formar tape readers da noite para o dia. Primeiro porque ficou claro que é preciso uma prática intensa para absorver essa técnica. E segundo, porque tem muita informação mesmo. Tá? Em termos de teoria, dá para eu falar muita coisa com vocês. Mas a minha intenção é que vocês saiam daqui, terminem o dia de hoje e falem, poxa, eu aprendi alguma coisa a mais. Eu consigo aplicar o que o Sasaki me falou no dia de amanhã. Então, eu estou tentando passar algumas das técnicas ou das observações mais superficiais. Tá? E uma delas é como a gente observa a atuação de robôs atuando no mercado. Não é todo tipo de robô. Vou falar de um robô muito específico com vocês, que é um robô muito utilizado por players institucionais. Tá? É um robô chamado de TWAP ou VWAP. O que significa isso? Tá? Basicamente, o primeiro robô, o T, ele significa tempo. É um robô que pondera a execução de ordens através do tempo. E o outro, V de volume, que ele pondera a execução de ordens em cima do volume. Tá? Vou tirar basicamente da tela aqui rapidinho, só para falar diretamente com vocês. Bom, imagine eu, um operador de mesa institucional, eu cuido de algumas carteiras de empresas ali, de, sei lá, 10 empresas ao longo do dia, e é claro que eu vou prestar atenção para aquelas que têm mais liquidez. As de menor liquidez, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar a execução nas ordens através de um robô. Imagine o seguinte, pegar uma ação de baixa liquidez, por exemplo, uma residencial Ross.
De repente, um player me passa o seguinte, um cliente meu, que é de um fundo, ele fala, pô, Sasaki, eu preciso zerar minhas posições em Residencial Ross. Eu quero que você venda 50 mil ações de RSID3, Reside, eu quero que você venda 50 mil ações ao longo do dia. Tá ok? Tá ótimo. Eu, sendo um operador experiente, eu sei que eu não posso pegar essas 50 mil ações e falar assim, bum, vender a mercado. Por quê? Se eu fizer isso, eu vou derrubar o preço da Residencial Ross, o meu cliente vai ter um preço médio de execução péssimo e ele nunca mais vai querer operar comigo. Por outro lado, eu tenho um outro cliente lá que me deu a segunda ordem, a seguinte ordem, de um outro fundo maior, ele falou, Sasaki, eu quero que você execute 10% do volume do meu fundo vendendo Vale 5, tá bom? E eu quero também que você execute mais 5% do volume da minha carteira em Petro 4. Poxa, eu sei muito bem que esse fundo ele é maior, ele movimenta mais dinheiro, esse cliente ele é mais parrudo. Petro 4 e Vale 5 são papéis de maior exposição no mercado e eu preciso dar mais atenção para eles. E como é que eu vou executar as ordens do cara ali de Residencial Ross? De uma forma muito simples, utilizando um robô VWAP ou TWAP. O que um robô VWAP, um TWAP, em primeiro lugar, ele faz? Bom, eu sei que o mercado ele abre às 10 da manhã e vai fechar às 17 horas. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular esse meu robô para ele operar das 10h30, não vou operar logo no início, porque no início a liquidez é ruim, então das 10h30 até as 16h30. São 6 horas de mercado. Tá, legal, são 6 horas de mercado. Então, isso vai me dar 720 minutos de mercado. Eu tenho que executar 50 mil ordens. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou executar essas ordens aí, essas 50 mil ordens, em montantes fixos de 5 em 5 minutos. E aí eu faço um cálculo ali, não vou fazer agora, mas divido ali de 5 em 5 minutos, 720 dividido por 5, vou ter X execuções. E essas X execuções, cada uma delas vai executar um pedacinho do meu montante de 50 mil ordens. Então, a gente vai ter um fluxo ali que de tempos em tempos, para quem analisa Times and Trade Book de ofertas, em papel, principalmente papel, esse robô ele atua muito em papel, tá? Não é tanto em futuros assim. Você vai ver uma execução assim, ó, 500 lotes executados a mercado, seja na compra ou na venda. Nesse exemplo, como eu estou falando de venda, bateu venda, 500 ações. Passou 30 segundos, 500 ações. Passou 30 segundos, 500 ações. Bom, quando a gente tem um fluxo muito forte de vendas assim, isso é um fluxo forte. Ah, são só 500 ações. Puxa, mas são 500 ações de 30 segundos ao longo de um dia inteiro. Se esse cara estiver sozinho vendendo, ele vai movimentar o preço com certeza. O fato é que nunca tem só um cara vendendo ou só um robô desses comprando. Tem compra e venda e aí você tem que fazer umas contas. Vamos supor, você analisa ao longo de 5 minutos qual é o fluxo vendedor, qual é o fluxo comprador e com uma amostra de 5 minutos você consegue identificar qual é o lado vencedor deste fluxo. Tá? Então essa é uma primeira análise que dá para se fazer utilizando essa técnica, em cima de um robô VWAP ou TWAP. Ah, e qual é a diferença de um robô VWAP? Vou explicar. Ele é um pouquinho mais inteligente que o robô TWAP. O que é um robô de VWAP? Ele é ponderado por volume. Esse mesmo trader que executa essas ordens de 50 mil ações da Residencial Ross, ele sabe que no início do pregão o volume não é tão bom assim. Mas ele dá uma melhorada, a partir das 10h30 até meio-dia e meia, mais ou menos, ele dá uma melhorada. Só que meio-dia e meia entre o horário de almoço, o volume piora. Só que no final da tarde ele melhora, porque é quando entra um novo volume, tem player posicionando ordem para carteira de fundo. Então o que esse cara da mesa de execuções ele vai fazer? Ele vai ponderar por volume de negociação. Ou seja, nos momentos que o mercado mais negocia, ele vai executar de forma espaçada em termos de tempo, né? Vai ser como se fosse um conta-gotas ali, batendo de forma constante, mas ele vai dar umas ordens maiores em momentos de maior volume e ordens menores em momentos de menor volume. Então, ele é um pouco mais inteligente. E existem variações desses robôs TWAP, VWAP, inclusive é isso, dentre muitos outros pontos do Tape Reading, que eu abordo dentro do curso Trader Nível 3. Tá? Eu vou falar de diversos tipos de robôs.
robô que ele só age de acordo com o volume do mercado, robô que só age quando tem player posicionado no book, robô que trabalha com uma agressão, quando tem agressão na contramão ele cancela e aí ele volta a agredir com ordem acumulada. Enfim, tem muito tipo de robô que uma pessoa que usa tape reading ela consegue identificar. E com essa informação eu tenho certeza que amanhã, se vocês prestarem atenção, vocês conseguem identificar fluxo de mercado. E é o que eu falei. O treinamento de hoje não é para surtir um milagre, mas é para que vocês saiam daqui com alguma coisa em mãos para falar, pô, isso eu consigo aplicar. Beleza? E voltando aqui na tela, só para enfatizar um pouquinho com vocês, olha só que bacana da gente aplicar aqui. Bom, em primeiro lugar, né, eu já falei do conceito de tendência e agressão de mercado, ou seja, o cara que agride o mercado é o cara que move tendência. Tá? Outro ponto importante também é essa sequência de execução. Tanto o robô TWAP quanto o robô VWAP, tudo que você vai enxergar no Times and Trade, no book de ofertas, é uma sequência de execuções. Tá? Uma sequência de execuções. Ó, de tanto em tanto tempo executa 200 em 200 ordens. E é o Credit Suisse que está executando. Outra coisa que eu comento também são algumas das corretoras que têm determinados tipos de robôs. Eu comento bastante também. Para quem acompanha aí, por exemplo, o JP Morgan é uma corretora que blefa muito, blefa bastante. Essa sequência de execução é uma das formas da gente ler esse fluxo de execuções e detectar um pouco dessas tendências. Tá ok? Bom, poxa, Sasaki, mas eu sou um cara que opera gráfico, isso não dá para eu detectar muito bem. Na verdade dá, se você tem uma figura de pivô e você sabe que no balanço geral tem mais fluxo de compra do que de venda, e aí vem um outro ponto importante. Tem robô com ordem escondida, e isso a gente olha observando o book de ofertas, principalmente. Poxa, tem. Aí a gente sabe que por mais que haja um robô de TWAP ou VWAP ditando tendência, se tem um outro cara com ordem escondida, esse movimento não avança. E aí que eu falei da brincadeira que é um xadrez. A gente vai concatenando essas informações de robôs VWAP, TWAP com ordens escondidas e a gente consegue tirar uma conclusão de que lado o fluxo tende a seguir com mais força. Via de regra, o cara que defende preço, o cara que posiciona a ordem no book, mesmo com ordem escondida, ele, pela minha vivência, tá? Em papel, ele perde na queda de braço. Por isso que a identificação do TWAP e do VWAP é extremamente importante. Outro ponto, e esse é um outro ponto também que eu quero que vocês saiam daqui com alguma informação relevante. Tape reading e análise técnica. Pô, Sasaki, dá para fazer uso das duas técnicas? Uma não elimina a outra? Não elimina a outra. Dá para a gente utilizar as duas sim. E aí eu vou dar um exemplo assim, clássico de como a gente pode utilizar o tape reading a favor da análise técnica. Bom, eu tenho aqui um book de ofertas que está mostrando uma informação bem interessante para a gente. Em primeiro lugar, ele mostra que no preço de 57.600 tem muitos players posicionando quantidade relevante de ordens, ou seja, são 300 lotes de índice futuro. Tá? O que eu posso fazer a partir daqui? Olha um trade interessante. Comprador é 625 com vendedor a 650. Eu posso procurar uma compra nesse range, entre 25 e 50, adotando a perda dos 600 como stop. Olha que stop curtinho, 30 pontos. Poxa, é uma vantagem. A análise técnica geralmente não nos fornece um stop tão curtinho assim, né? O que mais que eu posso observar a partir daqui? Tem muito lote depois dos 600? Não tem, olha só. 595, 90, 85, lá para baixo são poucos lotes. Ou seja, poucas ordens posicionadas nos próximos 100 pontos abaixo dos 600. Outro ponto importante para observar, nos 600 são muitos lotes e muitos players, 22 players. O que me faz chegar à conclusão que não é uma situação em que possa gerar blefe. Porque se for um lote muito alto, posicionado por um único player, isso pode gerar situação de blefe no mercado e ser um pega-bobo ali, engana trouxa, né? Pegadinha do malandro. Mas não, como tem muito player, eu posso praticamente afirmar
que isso aqui é uma oferta firme, tá ali para segurar a onda mesmo, ninguém vai estar a fim de cancelar. O fato é que, se por acaso surgir um fluxo de venda forte, o suficiente para romper isso aqui, e eu chamo isso de paredão, e é por isso que aqui está o título, Operando Paredões, o que acontece? Se romperem o paredão, ocorre o que eu chamo de efeito manada. O pessoal vai tentar entrar nesse preço, não vai conseguir entrar no 600, vai tentar entrar no 95. Só que 95 tem muito lote? Não. Nem no 90, nem no 85. Então tende a gerar um movimento forte, brusco, de queda, quando isso acontece. Tá ok? Basicamente, o que eu estou querendo dizer para vocês com base nessa informação? Que a gente tem dois tipos de operação que a gente pode fazer aqui. O primeiro seria a defesa do 600. Eu acredito que o 600 vai segurar, porque tem muito lote posicionado ali. Então, tenta um primeiro trade na compra defendendo o 600. Geralmente o mercado, quando testa esse tipo de lote grande, ele dá uma segurada e repica. Tá? Ele não rompe de primeira. Porque a primeira serve para detectar se tem cara renovando lotes, se tem lote escondido. Enfim, tem uma série de parâmetros que os players utilizam aí para fazer esse tipo de leitura. Se ele volta para insistir, ele volta já para um ataque mais agressivo e para romper o preço. Nesse caso, se o preço é rompido, eu não vou esperar ele romper de vez, né? Óbvio que se tem um total de 300 lotes, eu vou esperar esses 300 lotes caírem pela metade, ou caírem até um terço. Ou seja, quando tiver só 100 lotes posicionados, eu agrido venda no 600. Tá? E aí seria uma estratégia de comprar, e se começarem a agredir esse paredão, eu stop com virada de mão. E aí eu aproveito o movimento de queda também. Então está aqui uma informação bem preciosa para vocês de como vocês podem utilizar o book de ofertas para casar com uma análise gráfica. E para quem não ficou muito claro ainda, eu vou pegar esse exemplo e olha só. Temos aqui um movimento de queda. E esse movimento de queda segurou nos 57.600. Por que segurou? Poxa, porque tem muito lote ali. Tá? E esse é o momento de talvez aproveitar um movimento de repique, apostando nos 57.600 como um bom ponto de suporte. Nesse caso, se eu tentar um repique, dá para utilizar alguma coisa de análise técnica para definir o meu objetivo, por exemplo? Claro que dá. Dá para eu dizer que esse movimento de repique, ele vai repicar algo em torno de 38%, por exemplo. Nesse caso, eu estou usando Fibonacci. Tá? E aí seria a minha zona de retração, seria uma zona onde eu poderia realizar a minha operação de compra. O fato é que, se eu observar através de robôs, né, o fluxo vendedor, eu já estou enxergando o que aqui? Um pivôzinho de venda. E aqui eu já tenho uma informação gráfica muito completa, pivô de venda, com gatilho nos 57.600, que eu sei que tem muito lote posicionado, e eu sei também que abaixo dos 600 não tem muito lote posicionado. Tá ok? Então o que eu vou fazer? Poxa, perdeu os 600 eu vou entrar vendendo. Pô, mas isso não é uma análise técnica? É uma análise técnica. Mas reparem, eu acabei de cantar exatamente a mesma operação, só falando de fluxo com vocês. E aqui eu venho para uma reflexão muito importante. Tá? A análise técnica e o Take-P Reading são duas técnicas que, embora utilizem alguns pontos de ferramentas completamente distintos, eles se concatenam em diversos pontos. Eles podem ser absolutamente complementares e não exclusivos. Tá? A gente não pode falar que a análise técnica não funciona, a gente pode também dizer, não pode dizer que o Tape Reading não funciona. São duas técnicas que, quando bem utilizadas, são absolutamente complementares. Inclusive, esse é um ponto de reflexão e de maturidade que eu procuro levar o trader, procuro fazer com que o trader chegue no TNT, no Trader nível 3. Aliás, esse trecho de slide eu tirei das aulas, de uma das aulas que eu dei, justamente para mostrar. Eu achei um trecho interessante, é um trecho que me rendeu uma operação real. Essa foto de book de ofertas que vocês têm aí é uma foto real. Então, eu diria que nada melhor do que utilizar ali da própria aula para trazer um exemplo mais concreto para vocês. Tá? E, rompendo isso, a gente vê que o movimento gráfico ele vai ter um espaço mais fácil de ser percorrido porque não tem muito lote posicionado no book. Tá? Uma leitura aqui assim, perfeita, sincronizada entre os dois estilos de técnica, mostrando que elas são complementares. Beleza? Bom,
Uma observação do delta ali, muito bem observado. Fazer tape reading com book de mini não dá jogo. Nossa, eu não ia citar isso porque eu já citei em outros webinários, né, em outros webinars ou webinários também, né, webinários vem de português, mas enfim. Mas vale a pena dizer, quem trada futuros, para quem opera índice, acompanhe o book do índice cheio, não do mini índice, porque é o índice cheio quem dita o jogo. O mesmo para o dólar, acompanhe o book do Times and Trade do dólar cheio, não do mini, tá? Enfim, caminhando aqui para o próximo tópico, pessoal. Entendendo a importância da posição no book. E aí, a gente vai comentar um pouquinho sobre um estilo específico de operação envolvendo tape reading, que seria justamente as entradas em viradas de preço, que são muito úteis, aliás, é questão de sobrevivência em mercados de pouca volatilidade e com alta liquidez, aliás, não é nem com baixa liquidez. Aqui eu deixo só corrigir, e com alta liquidez, ok? Mercados com pouca volatilidade e com alta liquidez. Bom, por que são nesses mercados aí? Nesses mercados, se a gente reparar, o mercado de DI, ele é assim, por exemplo, tá? Alguns papéis da Bovespa também são assim. Como a Oi, por exemplo, é um mercado assim. Oi BR. Você tem filas muito grandes, ou seja, se olha, cada patamar de preço tem muito lote posicionado, então isso é uma fila muito grande. E, consequentemente, é liquidez. Lote posicionado no book é sinônimo de liquidez, tá? E oscilação de mercado é volatilidade. E a Oi não tem muita oscilação. O DI também não tem muita oscilação. Quando o DI oscila, ele oscila de forma praticamente direcional. Não de forma errante, assim, de zigue-zague, como vemos acontecendo no índice ou até mesmo no dólar. O dólar tem época que ele tem esse comportamento de baixa volatilidade e alta liquidez. O fato é que, nesses mercados, um bom lugar na fila, e aí o lugar na fila seria estar bem posicionado no book de ofertas, isso vai refletir diretamente numa execução mais rápida. E essa execução ela pode ser tanto de entrada quanto execução de saída. Tá ok? Bom, eu vou gesticular um pouquinho agora que fica mais claro de explicar esse ponto de vista. A gente tem ali players vendedores e players compradores. Vamos supor, qualquer ativo, vamos supor opções. Está ali 49 centavos na venda e 48 centavos na compra. Poxa, eu acredito que o mercado vai virar para cima, de tal forma que tem 48 comprador com 49 vendedor, vai subir o nível de preço. Vai virar 49 comprador e 50 vendedor. Se eu acredito que vai ser 50 vendedor com 49 vendedor, embora nesse exato momento esteja 48 com 49, o que eu posso fazer? Eu vou observar o book de ofertas, a ordem de venda no 49. Se os lotes começarem a enfraquecer, eu posso entrar comprando no 49. Assim, quando esse preço virar de venda para compra, 49 virar comprador, eu já estou comprado, tá? Eu garanti ali um lugar na fila, na verdade nem preciso mais pegar a fila porque eu já estou comprado. E se eu posicionei minha ordem no 50 mais cedo no mercado, eu consigo estar entre os primeiros a serem executados. Ou seja, quando o preço virar, eu vou entrar comprado e ao mesmo tempo lá em cima eu já garanti minha ordem na saída. Olha como é importante ter uma ordem bem posicionada numa fila. E isso tem a ver com essa dinâmica de leitura de Times and Trade e book de oferta. Inclusive, é a técnica que eu mais utilizo para operar isso. Tá? E aí, essa eu diria que é a parte máxima da técnica do Times and Trade e do book de ofertas. Por quê? Porque nesse momento você provavelmente já está compreendendo a dinâmica dos robôs, porque é importante para saber exatamente o timing que você entra agredindo a virada de preço. Tá? É um momento que você está entendendo bem de players que defendem preços, que renovam, que tem ordem escondida no book, e você entende a dinâmica do mercado em si. Então, o cara, para chegar nesse nível, ele precisa compreender todos os outros conceitos anteriores. Eu sei que eu não elenquei todos, eu elenquei só alguns, nosso tempo aqui é escasso, mas é só para vocês entenderem que o suprassumo da técnica é a partir do momento que o cara compreende bem
essa questão de posicionamento de filas e a entrada nas viradas de preço. E é muito em cima disso que eu costumo bater a parte teórica do Trader Nível 3, do programa TNT. E é claro que depois a gente vem com as aulas práticas, que é aí onde o cara vai ver no dia a dia mesmo a parte real. Eu gravei minha tela de uma operação, inclusive falando o que eu comprei, por que eu comprei, o que eu estava vendo. Foi um dia inteiro em cima de um trade extremamente didático. Não foi nem um trade de ganhar muito dinheiro, mas foi um trade que eu consegui pegar tudo de forma muito didática. Encontramos robôs nesse dia, então para mim foi assim, um momento perfeito para se captar e transformar numa aula que eu dediquei ao programa, o programa Trader Nível 3. E, poxa, o cara que ele consegue entender bem isso, eu diria que ele sabe utilizar bem a técnica, inclusive concatenado com análise gráfica. Tá? Bom, outros pontos também importantes. Eu volto aqui a tela para vocês agora. Mitos e verdades, tá, sobre o tape reading. Vou falar muito mais de mitos, que é o que a gente escuta no dia a dia, e eu falo, poxa, que absurdo isso, que groselha que esse cara está falando. E é uma técnica que, óbvio, ela ajuda bastante, eu já falei das dificuldades que ela oferece. Já vi gente falando que é a melhor técnica do mercado. Não é a melhor técnica do mercado. Esse negócio de melhor técnica é papo daquele cara que busca o santo graal, busca o milagre do mercado, busca a operação de mercado de renda variável com um risco de mercado de renda fixa, né? Isso não existe, tá? Já diria ali o Markowitz, não fui nem eu que falei isso, é Markowitz, ele já dizia que toda operação ela tem um ganho, um potencial de ganho proporcional ao risco que você toma. Então, não existe operação livre de risco. E o cara que busca o santo graal, ele quer muito ganho com pouco risco. Infelizmente, esse cara, ele é um aventureiro, está fadado ao fracasso no mercado. Infelizmente, eu já vi muita gente assim. Então, o cara que busca o tape reading na expectativa de que está encontrando ali a melhor técnica do mercado, já posso dizer que isso é um mito, não é a melhor técnica do mercado, tá? A melhor técnica do mercado é aquela que rende dinheiro. E tem trader que ganha dinheiro com análise gráfica. Parabéns para ele, eu sou o último cara que vai criticar ele. Tem um cara que vai ganhar dinheiro com algoritmos, com estatística. Parabéns para esse cara. Tem cara que não opera day trade, ele só opera a longo prazo com base em análise fundamentalista e análise macro. Poxa, tem um cara famoso aí, não sei se vocês já ouviram falar, Warren Buffett. Eu não vou falar mal desse cara, tá? Enfim, não existe esse negócio de melhor técnica. Aliás, para mim, a melhor técnica mesmo é o cara que sabe mesclar e tirar o melhor de cada uma das diversas técnicas que existem no mercado. Outro ponto. Já ouvi gente falando que o tape reading não funciona. Poxa, é a técnica que, ao meu ver, mais lógica de todas. Ela é baseada em fluxo de informações, em fluxo de negociações. E se fluxo de negociações não surtir efeito, poxa, nada mais surte. É a pura teoria da oferta e demanda em prática. Tá? Se a oferta e demanda não funciona para regular preços no mercado livre, vamos dizer assim, nada mais funciona. Então, poxa, isso daí para mim não é só um mito, é uma baboseira grande dizer que tape reading não funciona. É utilizada somente por profissionais, ou profissionais usam somente tape reading. É outra coisa também que não faz sentido nenhum. Eu já atuei... Bom, em primeiro lugar, eu sou um profissional de mercado. Eu segui uma carreira de estrategista dentro de diversas corretoras. Eu utilizava, sim, análise de fluxo, mas eu utilizava análise gráfica também. Eu atuei dentro de mesa proprietária. Eu atuei dentro de mesa institucional. Cara, que é a mesa que executa a ordem para os maiores players do mercado. E lá dentro tinha analista gráfico, analista técnico. Então, não vou dizer para vocês que dentro das maiores mesas só tem analista fundamentalista, só analista de... Isso é mentira, isso é mito dos grandes, tá ok? Outro ponto.
o tape reading contrapõe a análise técnica. Eu nem vou gastar saliva falando disso, até mesmo porque eu já demonstrei aqui para vocês um belo exemplo de como as duas técnicas podem ser complementares e não exclusivas. Tá? Claro que tem muita gente falando muita coisa, a gente poderia gastar a noite inteira, mas eu quis citar os 4 principais que eu ouço falar e acho que faz sentido. Bibliografia recomendada. Essa parte aqui vale bastante a pena falar. Bom, em primeiro lugar, onde procurar material? Tá? Tem um livro aqui muito interessante chamado Techniques of Tape Reading, do Vaden Grafer. Escrevi errado. Deixa eu consertar. Vaden Grafer e Christopher Schumacher. Inclusive, eu estou com um livro aqui comigo. Techniques of Tape Reading, Vaden Grafer e Christopher Schumacher, o nomezinho deles aqui, tá? Um livro muito bom, um livro excelente, uma leitura gostosa. O cara, ele tem uns pontos assim que, poxa, fantástico. Comenta muito da trajetória que ele seguiu, das operações que ele fez. Um livro muito bom. Mas quem comprar esse livro, inclusive tem uma capa, vou tirar a capa, eu vou mostrar ele daqui a pouquinho para vocês. Quem comprar esse livro aqui, na expectativa de aprender esse tape reading de book de ofertas e de times and trade, vai cair do cavalo feio, vai se frustrar forte, principalmente porque esse livro não tem nada de book de ofertas e de times and trade. Tá? Eu vou folhear ele para vocês aqui. Olha só, é um livro que se a gente começar a observar aqui, vou folhear ele de frente para trás. Se a gente começar a olhar ele aqui, a gente vai ver que é um livro que tem, inclusive, bastante apresentação de figuras gráficas. Olha só, acabei de passar aqui por um gráfico. Olha aqui. Poxa, não tem times and trade aqui? Não, isso aqui é um gráfico. Ele vai falar muito de fluxo utilizando gráficos. Quer ver? Eu vou folhear mais aqui. Olha só, mais gráfico. Tá ok? Folhear mais um pouco aqui. Ele está explicando, avança mais um pouco. Mais um gráfico. Ele vai explicar mais um pouco, poxa, aqui, mais um gráfico. Então quer dizer que se não é um livro de tape reading, é uma enganação. Não, é um livro de tape reading, sim, não é uma enganação. O fato é que ele aborda o tape reading de um outro ponto de vista. Lembrando que também é baseado em mercado norte-americano. Tá? Então ele não vai falar do book de ofertas e do times and trade. É um livro que vai abordar a leitura de fluxo de mercado com base em ferramentas gráficas. E o que é excelente, que eu mostro para vocês direto no dia a dia. É muito da análise técnica clássica. Além disso, esse livro ele é excelente porque ele fala também da parte psicológica, da parte de gestão de risco, o que nenhum trader em seu estado maduro abre mão. Poxa, Sasaki, mas eu quero aprender o book de ofertas e o times and trade, porque para mim tape reading é isso. Tá bom, para quem quer ver só essa parte, o que eu recomendo para vocês? Tem pouquíssimo material disponível na web, tá? Vocês podem ver ali no YouTube, digitar alguma coisa, vocês vão encontrar algumas coisas ali. Inclusive, vocês vão encontrar alguns dos meus webinars sobre o assunto. Aqui no Brasil não tem muita coisa. Quem quiser procurar na língua inglesa, em inglês, não procura por book de ofertas e times and trade, você não vai encontrar muita coisa. Procura por level 2, ou seja, level 2, né, nível 2 em inglês, e times and sales, sales de vendas, tá? Porque é o nome dessas ferramentas em inglês. E aí você vai encontrar talvez alguma coisa a mais sobre esse tipo de operação. Mas ainda assim, você vai encontrar operações em inglês no mercado norte-americano que diferem em alguns aspectos do nosso mercado. E foi por isso que no Trader Nível 3, no programa TNT, eu tive que criar material próprio, tive que filmar minha própria tela, tive que trazer alguns exemplos próprios de operação para deixar claro como é que isso funciona no nosso mercado. Mas fica aí a dica para vocês. E para finalizar aqui, eu gostaria de deixar ali o que eu chamo de conselho de ouro. Na verdade, vocês vão talvez até se frustrar um pouquinho com esse conselho de ouro, porque eu falei hoje ao longo da apresentação inteira, tá? Meu conselho de ouro é a prática. Não tem nada
melhor para se aprender do que prática, tá ok? E prática é você abrir a sua boleta e você operar de acordo com o que você está visualizando, por mais que você acerte e por mais do que você erra. Vou falar uma coisa aqui, se tiver mulher aí na sala, desculpa, é uma grosseria, mas é uma grosseria que faz sentido, tá? E o que eu falava entre os meus colegas de análise ali, que estavam acostumados com as baboseiras que eu falava no dia a dia da brincadeira. Mas, enfim, com exceção da Martinha. A Martinha era uma mulher, mas ela, com o tempo, se acostumou também com as besteiras que eu falava. Trading, pessoal. Trading a gente só faz em primeira pessoa. A gente pode até tentar delegar para outra pessoa fazer por nós, mas trade a gente faz somente em primeira pessoa. Fica melhor se a gente fizer em primeira pessoa, tá ok? Ninguém melhor que a gente mesmo para fazer o trade para a gente mesmo. Em outras palavras, qual vem a parte da grosseria? Quando eu trabalhava na mesa e eu era analista, eu costumava brincar, né? Que trade é igual punheta. Você pode até delegar a função para outra pessoa, mas ninguém vai fazer tão bem quanto você mesmo, ok? Bom, falei a grosseria, para mim é engraçado, mas se alguém ficou ofendido, eu já peço desculpas antecipadamente, beleza? Voltando aqui para os slides, galera. Outro ponto importante também de comentar aqui com vocês. Repertório. Somente tape reading não garante sobrevivência de trader no longo prazo. Então é importante um trader dominar, sim, análise técnica, dominar o Fibonacci, Price Action, dominar indicadores. Isso ajuda ele. Por mais que não seja a técnica principal, isso ajuda ele no longo prazo. Tá ok? Perfil. Poxa, eu sou um cara hiperativo, não consigo parar na frente de uma tela, então você não serve muito para ficar analisando o fluxo através do book de ofertas. Então, perfil, galera, é muito importante para definir se você vai aprender. Eu estou te falando isso de coração, para que você não gaste dinheiro e tempo, de repente, operando uma técnica com a qual você não vai se adequar, tá? Então, aqui fica o meu conselho de ouro, que na verdade é a união de 3 conselhos. Tá, ok? O pessoal está rindo até agora da piada. É meio tosca, tá? Mas costumava falar isso no dia a dia. Beleza? Então, esses são é o meu conselho de ouro. Você quer aprender de verdade? Então, você vai aprender na prática, somente na prática. De preferência, com alguém que já saiba operar, operando ao vivo, do teu lado. Tá, okay? E foi pensando nisso, inclusive, que eu implantei dentro do Portal do Trader, junto com o Marcos e com o Rodrigo, outros 2 feras, a parte prática dentro do programa TNT, porque a gente não acredita que somente um curso teórico vá ajudar as pessoas. Tá? Bom, e ainda mais com relação a day trade. Day trade a gente precisa de referências, ou seja, o cara ali mostrando no dia a dia. E é muito do que a gente já faz, inclusive, no nosso dia a dia dentro do Portal do Trader, quando fazemos os calls matinais. Galera, eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos aí pela presença, pela participação. Desculpe se eu não consegui responder as perguntas aí do pessoal. Tinha muito conteúdo para abordar e eu tenho que correr agora para um workshop. Mas, assim, eu acredito que eu cumpri o papel de apresentar os tópicos mais relevantes que eu ouvi ao longo dos últimos dias. Claro que sempre tem mais assunto para a gente falar sobre isso, então, numa oportunidade próxima aí, eu com certeza volto para comentar alguma coisa a mais, tá? Agradeço mais uma vez aí a todos, tá aí o meu contato, e, bom, a brincadeira não termina por aqui, tá? Na verdade, eu saio, não consigo me comunicar com os meus amigos Marcos Moore e Rodrigo Cohen, mas eles vão ficar aí um tempo com vocês para tocar aí essa parte da transmissão, para comentar um pouquinho mais sobre o Trader Nível 3, que não é um curso de tape reading, tá? Tem tape reading também, mas aborda diversos outros assuntos. Tá ok? Tá beleza? Galera, mais uma vez, muito obrigado. Marcos, Rodrigo, eu vou encerrar minha transmissão daqui, agora que eu me dei conta. Eu vou encerrar minha transmissão daqui, mas vocês comecem uma transmissão com vocês aí
novamente, porque se eu desligar aqui, provavelmente a transmissão cai, tá? Então, sugiro vocês saírem dessa ligação que a gente está aqui nessa conferência e vocês iniciarem uma outra. E aí vocês terminam de explicar, inclusive, esses pontos que eu comecei a abordar agora. Tá, ok? Enquanto vocês vão fazendo isso, vou aproveitar esse tempinho aqui, conversar com o pessoal no chat. Pessoal presente ali, o Walker. Petrocas, para mim, esse cara é um grandíssimo exemplo. Se for o meu amigo Leandro Petrocas, ele é um cara que eu encontrei alguns anos atrás e estava empregado na época, querendo deixar o emprego dele e viver único e exclusivamente de trading. E foi um cara que, vencedor, ele começou de forma muito regrada, estudando, aplicando as técnicas, ele é um cara mais, ou era pelo menos um cara mais de swing trade. Com o tempo ele conseguiu equilibrar a curva dele financeira, falando, se desligou do banco onde ele trabalhava, começou a se dedicar em tempo integral ao mercado. Então, para mim, esse cara é um exemplo, e eu digo isso porque não é fácil, tá? Não é fácil porque muita gente tenta, pouca gente consegue. É um cara que eu tenho orgulho de dizer, né? E muito bom dividir ali um pouco da minha experiência com ele, tá? Longe dos méritos dele terem sido méritos meus, é méritos 100% dele. Então, um grande abraço aí, o Petrocas. Minha irmã e meu cunhado estudaram com ele, inclusive comentaram dele durante a viagem que a gente fez aqui, eles estavam comigo nos Estados Unidos, falaram do Petrocas quando a gente estava viajando também. Quem mais está por aí? Meu amigão Monberger, outro fera. Pô, sem palavras. O Monberger dispensa apresentações, né? Um cara que o pessoal no mercado já conhece, fera na área de robôs aí, junto com o Rodrigo Cohen. E estudam numa área que eu gostaria de aprender muito. Eu confesso, sou absolutamente cru nesse nicho aí de robôs. É muito bom contar com gente de calibre nesse webinar aqui. Quem mais temos ali? Lucas Silva, Racha Cuca, Hélio, Leon, surfista manhoso. Muito bom nick. Daqui uns dias eu vou começar a premiar a galera com os nicks mais criativos aí do portal. João Couto, valeu, Sasaki, muito obrigado, galera. Eu é que agradeço a todos vocês pela presença aí, pela participação, e é graças a esse tipo de participação que a gente tem esse ambiente aqui no Portal do Trader, tá? Eu vou ficando por aqui, o webinar, ele não termina ainda, o Rodrigo Cohen e o Marcos Moore vão dar continuidade aí para vocês. Desde já, mais uma vez, agradeço a presença de todos, um ótimo descanso e a gente volta a se falar amanhã no call matinal aqui no Portal do Trader. Forte abraço!